Em meio ao caos da separação, Maria Alice faz um pedido para Zé Felipe. Ela quer conhecer o Frei Gilson. De tanto ouvir o avô Leonardo falar do Frei, a pequena insiste que quer vê-lo pessoalmente. De tanto a filha insistir, Zé Felipe cede e marca uma visita. Zé Felipe vivia um dos períodos mais difíceis de sua vida. A separação recente de Virgínia não apenas o havia deixado com o coração em pedaços, como também trouxe a dolorosa sensação de estar longe dos filhos em momentos que ele jamais imaginou perder. Entre todas as dores, havia uma que o apertava mais fundo: ver Maria Alice, sua filha mais velha, tentando entender o que acontecia ao redor. A menina, com apenas 4 anos, já demonstra uma maturidade inesperada, e era justamente essa sabedoria inocente que despertava nele sentimentos de surpresa e ao mesmo tempo de esperança. Enquanto Zé tentava mascarar sua tristeza com a rotina de trabalho e os compromissos de sua carreira, Maria Alice, com a delicadeza própria da infância, era quem mais conseguia atravessar a barreira que ele ergueu contra o mundo. Ela ouvia com atenção as histórias que o avô Leonardo contava sobre Frei Gilson, e, de forma quase mágica, aquelas palavras passaram a morar em sua imaginação. Para Zé, eram apenas relatos de fé de seu pai. Mas para Maria Alice, era a descrição de alguém que poderia oferecer respostas para aquilo que nem mesmo os adultos conseguiam explicar para ela. Ela repetia constantemente o desejo de conhecer o Frei, insistia com os olhinhos brilhando e a convicção firme de quem acredita que o impossível pode ser real. Essa insistência começou a incomodar e ao mesmo tempo tocar o coração de Zé Felipe, que se via dividido entre a incredulidade de adulto e a fé simples de sua filha. Em meio a esse turbilhão, Zé carregava ainda um peso antigo: o luto não superado por seu tio Leandro. A ausência dele na família sempre foi uma sombra silenciosa, uma ferida que o tempo não cicatrizou. Agora, somada à dor da separação, e os relatos de Maria Alice que insiste em dizer que vê o tio Leandro, tornando-o ainda mais vulnerável. Era como se a vida estivesse cobrando dele um acerto de contas com seu passado e com suas emoções. Maria Alice, sem perceber, trazia justamente essa oportunidade. Ao insistir que precisava encontrar o Frei Gilson, ela não apenas pedia por um gesto do pai, mas oferecia a ele a chance de buscar respostas para dores antigas e presentes. E para não perder nenhum detalhe dessa história emocionante, o convite fica feito. Inscreva-se agora no canal e acompanhe cada capítulo dessa jornada transformadora. A dor da separação ainda era recente demais para Zé Felipe. Cada lembrança da vida ao lado de Virgínia e dos filhos lhe atravessava como um punhal silencioso. O vazio da casa, as conversas interrompidas e a rotina fragmentada transformavam-se em sinais constantes de que sua vida jamais seria a mesma. Ele se esforçava para seguir em frente, mas a saudade pesava a cada instante. Era nesse cenário de fragilidade que Maria Alice, com sua fé inabalável, começava a surpreendê-lo cada vez mais. Enquanto ele tentava esconder as lágrimas e dar respostas que nem ele próprio acreditava, a menina mostrava uma convicção serena. Dizia que o Frei Gilson poderia ajudá-los e que o pai precisava ouvir suas palavras. No início, Zé enxergava a insistência da filha apenas como uma fantasia infantil. Mas, pouco a pouco, percebeu que havia uma força diferente naquele pedido. A forma como Maria Alice falava sobre a esperança, sobre acreditar em algo maior, despertava nele uma reflexão que há muito tempo não permitia florescer. A viagem que parecia ser apenas um gesto para agradar a filha começou a ganhar outro significado. Para Maria Alice, era a chance de conhecer alguém que ela acreditava poder ajudar. Para Zé, mesmo sem admitir, era a possibilidade de enfrentar não só a dor da separação, mas também o luto silencioso que carregava pelo tio Leandro. A estrada percorrida pelos dois se tornou um espaço de conexão. Entre conversas simples, risadas espontâneas e momentos de silêncio carregados de emoção, pai e filha redescobriam um ao outro. Maria Alice, com sua curiosidade infantil, fazia perguntas sobre a vida, sobre o céu, sobre a saudade, que tocavam profundamente Zé. Ele, que tantas vezes se via sem respostas, começava a perceber que não precisava ter todas as certezas para estar presente, mas que podia aprender com a fé da filha. A cada quilômetro, sua resistência diminuía, e a esperança ganhava espaço. Essa jornada não era apenas física, mas sobretudo espiritual. O cantor, que antes acreditava estar apenas atendendo ao capricho da filha, começou a sentir que também buscava algo para si. A fé inocente de Maria Alice se transformava em farol, iluminando caminhos internos que ele havia fechado por medo da dor.
E enquanto seguiam juntos, ficava claro que não era apenas uma criança pedindo algo ao pai, mas uma filha conduzindo seu maior exemplo de vida à possibilidade de cura. O que se desenhava diante deles não era apenas um encontro marcado com o Frei, mas a promessa de um reencontro de Zé Felipe consigo mesmo. O encontro com o Frei Gilson trouxe a Zé Felipe uma mistura de expectativa e desconfiança. Ele não sabia exatamente o que buscava, mas carregava dentro de si um peso que já não podia ignorar. A separação o havia deixado fragilizado, e a lembrança constante do tio Leandro aumentava ainda mais sua angústia. Ao lado de Maria Alice, porém, ele encontrou coragem para se abrir. O Frei o recebeu com serenidade, ouvindo atentamente cada palavra, e, em sua escuta silenciosa, se apercebeu algo que há muito não sentia, a sensação de ser compreendido sem julgamento. Enquanto falava, desabafando sobre a saudade, a perda e a sensação de fracasso, sentia-se pouco a pouco aliviado, como se finalmente pudesse soltar parte da carga que carregava sozinho. Maria Alice observava tudo com olhos atentos, como se entendesse a importância daquele momento para o pai. A fé da menina parecia sustentar cada palavra que Zé conseguia pronunciar. O Frei, com calma e compaixão, falou sobre a dor como parte inevitável da vida, mas também como uma oportunidade de transformação. Explicou que a saudade, por mais dura que fosse, não precisava ser apenas ausência, mas podia se tornar elo, lembrança viva, força para seguir em frente. As palavras não soaram como consolo vazio, mas como verdade simples e profunda, que atravessava diretamente o coração do cantor. Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. Uma vela, até então apagada, acendeu-se sozinha, espalhando uma luz suave que chamou a atenção de todos. Logo depois, o som de um sino de vento ecoou no espaço, mesmo sem que houvesse brisa suficiente para movê-lo. O silêncio tomou conta do ambiente, e Zé sentiu um arrepio percorrer seu corpo. No fundo de sua mente, ouviu uma voz conhecida, familiar, que lhe trouxe à tona memórias antigas. Era como se Leandro estivesse ali, presente de forma invisível, reafirmando que o amor entre eles nunca havia sido interrompido. A emoção foi inevitável. As lágrimas correram livres. E Maria Alice, segurando a mão do pai, parecia confirmar que tudo aquilo era real. Para ela, não havia dúvida. O tio estava ali, mandando um sinal. Para Zé, a mistura de dor e alívio se transformou em uma certeza nova. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho. A fé de sua filha, a presença do Frei e os sinais recebidos se uniram para abrir uma porta que ele jamais acreditara ser possível: a reconciliação com o passado e a chance de encontrar paz em meio à dor. Depois do encontro com o Frei Gilson e da experiência inexplicável que viveu, Zé Felipe saiu transformado. As palavras de conforto, unidas aos sinais que presenciou, abriram dentro dele um espaço para a paz que antes parecia inalcançável. A saudade do tio Leandro continuava existindo, mas agora não era apenas dor. Tornará-se lembrança viva, um elo que o ligava a alguém que sempre seria parte da história da família. A separação de Virgínia também já não parecia um fardo impossível de suportar. Ele compreendeu que, apesar da distância e das mudanças, poderia ser presença verdadeira na vida dos filhos e construir com elas uma relação ainda mais forte. Maria Alice, sem perceber, havia sido o instrumento que permitiu esse recomeço. Sua fé inocente e sua insistência em procurar o Frei transformaram não só a vida do pai, mas também o laço entre os dois. Zé entendia, agora, que precisava valorizar essa confiança que a filha depositava nele e permitir que a simplicidade da fé dela iluminasse seus próprios passos. O cantor, que tantas vezes buscou esconder suas fraquezas, decidiu que não queria mais se fechar. Reconheceu que sua vulnerabilidade poderia ser fonte de força, não apenas para si, mas também para aqueles que o acompanhavam e se identificavam com sua trajetória. Com esse novo entendimento, tomou a decisão de compartilhar sua história. Não seria apenas uma confissão, mas um gesto de generosidade com todos que, como ele, carregavam dores e saudades. Ao tornar pública sua experiência, queria mostrar que até nos momentos de maior fragilidade é possível encontrar esperança. O símbolo escolhido para marcar esse novo começo foi o simples ato de plantar uma flor, junto com a filha. Para ele, aquela flor representava a continuidade da vida, a lembrança do tio que ainda florescia em sua memória e a promessa de um futuro melhor ao lado dos filhos. Cada pétala seria lembrança, cada broto seria recomeço, cada raiz seria prova de que o amor permanece,
mesmo quando parece distante. Essa transformação não apagou o sofrimento, mas mudou a forma de lidar com ele. Zé Felipe deixou de ver a dor como inimiga e passou a enxergá-la como parte do processo de crescimento. Era o início de uma nova fase, em que a música, a paternidade e a fé se entrelaçariam para dar sentido à sua caminhada. E tudo isso começou com a pureza de uma criança que acreditava que a esperança era mais forte do que qualquer perda. A história de Zé Felipe e Maria Alice chega ao fim carregando uma lição poderosa. A dor não precisa ser um peso que destrói, mas pode se transformar em esperança. A separação, o luto e os silêncios que antes sufocavam agora se tornaram parte de um aprendizado que fortaleceu pai e filha. O encontro com o Frei Gilson e os sinais recebidos abriram um caminho de entendimento que permitiu a Zé enxergar sua vulnerabilidade não como fraqueza, mas como fonte de conexão verdadeira com aqueles que o cercam. Ele percebeu que compartilhar sua experiência era mais do que um ato pessoal de alívio, era uma forma de oferecer conforto a quem também carrega dores invisíveis. Ao dividir sua história, ele mostrou que até as figuras públicas, muitas vezes vistas como distantes e imunes às dificuldades, também enfrentam perdas, solidão e saudade. Essa sinceridade fez com que sua trajetória ganhasse outro sentido, não apenas para ele, mas para todos que encontraram espelho em suas palavras. O gesto simples de plantar uma flor como símbolo de recomeço revelou que não é preciso grandiosidade para marcar transformações profundas. O que importa é a coragem de dar o primeiro passo e a disposição de acreditar que o amor é capaz de florescer mesmo nos terrenos mais áridos. Maria Alice, com sua fé inocente, foi a grande guia dessa jornada. Aos 4 anos, mostrou que uma criança pode, sim, mudar a vida de um adulto. Sua insistência em procurar respostas, sua confiança no Frei Gilson e sua capacidade de acreditar em sinais que escapam da razão foram a base para que Zé Felipe encontrasse a paz que tanto buscava. A história reforça que, muitas vezes, é na simplicidade das palavras de uma criança que estão as maiores verdades da vida. Esse relato não é apenas sobre um artista, mas sobre qualquer pessoa que já se viu perdida em meio à dor e encontrou, em algum gesto inesperado, a chama da esperança. É um lembrete de que ninguém precisa enfrentar os próprios fantasmas sozinho e de que a fé, seja ela grande ou pequena, pode abrir portas para a cura. E assim, ao encerrar essa jornada emocionante, fica o convite para que você, que acompanhou até aqui, também compartilhe essa mensagem. Curta, comente, envie para quem precisa ouvir e inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias que emocionam, inspiram e renovam a certeza de que o amor é sempre mais forte do que a dor.